12 da nossa revista. Culpa e corrupção, o pecado original. Vamos abrir lá em Romanos 3. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 20. Romanos 3, 9 a 20. Vamos ler de forma alternada, eu lerei os ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Esse Paulo, trazendo os Romanos à reflexão, hoje nós vamos entender a condição pecaminosa do ser humano e a necessidade da graça de Deus. É interessante que esse texto, depois nós veremos um pouco mais ele, esse texto de Romanos, ele chama a atenção porque Paulo diz que se conclui, temos qualquer vantagem. O que é que ele está falando? O judeu tem alguma vantagem para com os outros homens? Aí ele vai falar, não temos vantagem. Nem o ímpio, nem o judeu tem alguma vantagem diante de Deus. Nem o judeu por ter a lei, nem o ímpio, nem o gentio, nem o judeu, nem o gentio, por quê? Porque o gentio não tinha a lei e o judeu tinha a lei. Então, algum se faz melhor do que outro? Não. O judeu, ele é melhor o judeu que se convertia. Quando eu falo judeu e gentio, entendam como o judeu que se convertia e o gentio que se convertia. Quem é o gentio? O que não era judeu. Então, Paulo ele não está tratando do judeu não convertido, ele está tratando do judeu que se converteu e do gentio que se converteu também. Então, o Paulo ele diz aos judeus convertidos, há alguma vantagem em ser judeu por ter a lei? Ele diz, não. Há alguma vantagem por ser gentio e não ter a lei e se converter? Não, porque todo mundo carece da graça de Deus. Porque o judeu ele se gabava porque ele tinha a lei de Deus, ele tinha a circuncisão, então falava, não, nós somos mais crentes, nós somos aqueles que seguem melhor a Cristo. Por quê? Porque nós temos a lei e nós somos circuncidados. Paulo diz, não, isso aí não interfere em nada. E o gentio dizia, não, olha, nós que somos, a graça é maior sobre nós, porque nós não temos a lei, nós não temos que seguir essas questões do judaísmo e tal. Ele diz, não, é todo mundo farinha do mesmo saco, entra todo mundo no mesmo balaio, vai todo mundo agora para o mesmo lugar e todo mundo carece da graça de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo ele vai falar aqui em alguns capítulos das cartas aos Romanos. E aí ele demonstra isso. O que é que a gente conclui desse início aqui? Nós temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, quem são os gregos? Os não convertidos, os não judeus. Ele coloca aqui como gregos, estão debaixo do pecado. Quando ele falar grego ou judeu, não imagine só o judeu de hoje somente o grego. Quando ele fala grego, ele está falando de nós, os que não eram judeus.
E aí ele demonstra, através de um texto do Antigo Testamento, que todos pecaram e todos tendem para o mal. Normalmente, na sua Bíblia, você vai ver que os versos 10 a 18, eles estão afastados, né? Quando aparece um texto assim na Bíblia, ele normalmente está fazendo uma referência. Aqui ele está usando um texto do Antigo Testamento. E às vezes um texto que você vai às vezes ver que é um pouco modificado do Antigo Testamento, porque eles usavam também traduções diferentes, como a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego nessa época. Eles não tinham o Antigo Testamento que Jesus utilizava e o Antigo Testamento que Paulo utilizava, era o Antigo Testamento em grego, por causa da expansão de Roma naquele período. Eles estavam no Império Romano, a língua de Roma era grega, então é como se os Estados Unidos tivessem dominado uma parte, então qual era a língua? Inglesa, né? Então eles utilizavam o grego. Aí se você às vezes vai procurar no Antigo Testamento, tem algumas palavras que mudam, mas é por causa dessa questão. Então quando sua Bíblia tiver assim, um texto mais para frente, é que ele está usando de referência algum do Antigo Testamento, ou de outro lugar. E aí, no verso 19 e 20, o que ele diz? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, o que é que a lei faz? Ela nos torna culpados, nós não temos desculpas. Por quê? Porque você não consegue seguir a lei toda, você não consegue cumprir a lei de Deus, você não consegue ser perfeito. Porque se você quebrar um aspecto da lei, você já quebrou toda a lei. Então, para que serve a lei? Para avultar nosso pecado, para demonstrar que somos culpados perante Deus. Então, a lei ela veio para demonstrar que nós necessitamos de um Salvador, porque por nós mesmos nós não conseguimos cumprir a lei. Então Deus ele dá a lei para mostrar, vocês não cumprem, vocês não são perfeitos, vocês não são santos como eu sou santo. E o que é que Deus exige do seu povo? Deus exige que você seja bonzinho, Deus exige que você seja alguém amigável, Deus exige que você seja um leitor das Escrituras? Não, Deus exige que você seja perfeito. E quem é perfeito? Ninguém. E aí nós necessitamos de um perfeito. Lembra que nós estamos falando de um Deus santo e perfeito. E um Deus santo e perfeito exige que os seus sejam perfeitos. Perfeito mesmo. Você não pode errar em nada. Você não pode dizer nada. Você não pode fazer nada. Você tem que ser perfeito como Deus é perfeito. E quem é que consegue? Ninguém. Aí nós necessitamos estar unidos a Cristo. Por quê? Porque Cristo é perfeito. Então, por isso que nós necessitamos da graça de Jesus Cristo. Deus não exige nada menos que sua perfeição. E aí está a demonstração de um Deus santo e perfeito em amor para conosco. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, nunca alcançaremos essa perfeição. Mas Deus ele é tão bondoso que Ele nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Deus, veio em forma de homem e cumpriu a justiça em nosso lugar e se uniu a nós. Então nós somos perfeitos em Cristo. Nossa perfeição é estar ligado a Cristo. E quando Ele retornar, nós seremos santos com Ele, perfeitos com Ele durante toda a eternidade. Então, Paulo ele vai explicar isso com muita teologia, muito evangelismo na carta aos Romanos, né? E não há vantagem, porque estava tendo uma briga em Roma, da igreja gentílica, da igreja dos gentios e dos romanos. Então Paulo vai tentar apaziguar isso, falando que os dois são farinha do mesmo saco, não tem por que eles brigarem, é mais ou menos isso, a carta aos Romanos. Então vamos dar agora continuidade à aula, que é uma breve introdução. Por que falar sobre o pecado original? É uma doutrina rejeitada ou mal compreendida e é essencial para entender o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho são as boas novas. O Evangelho é boas novas. As boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de Deus para seu povo. Quando a gente vai falar evangelizar, a gente vai falar as boas novas. E o que são as boas novas? As boas novas, por incrível que pareça,
ela culmina no final bom, mas ela nem sempre vai ser só boas palavras. Porque é como eu gosto de dizer quando a gente vai orar por perdão no culto. Para nós sabermos o quanto Deus nos ama, nós temos que saber o quanto nós o ofendemos. Porque senão você nunca vai saber o tamanho do amor de Deus por você. O tamanho da misericórdia dele, o tamanho do perdão dele. Se você não souber o tanto que você o ofendeu, você nunca vai saber o tanto que é este amor. Por que se fala de um grande amor de Deus? É muito fácil amar a Aline. Eu acho bom demais, tranquilo para mim. Agora, se fosse uma ofensa tremenda que ela tivesse causado a mim, e eu falasse assim, não, eu vou te amar. Aí a pessoa passa a entender, rapaz, que amor é esse? Olha, ele é arriado das quatro patas, né? Não é assim que diz? Então, veja, lá no Ceará a gente diz assim, arriado. Então, veja, você só vai entender o tamanho do amor de Deus por você quando você entender o tamanho da ofensa que você causa ou causou a Deus. Essa é o Evangelho. Então, é essencial nós entendermos o pecado, é essencial você entender a doutrina do pecado original, a questão do pecado original, o seu eu como um pecador, para você entender as boas novas. É uma doutrina rejeitada, por quê? Porque muitas pessoas, em algumas religiões, acreditam que nem todos eles nascem já corruptos, mas o mundo os corrompe. No nosso pensamento, como a Escritura nos demonstra, todo mundo nasce já culpado. Todos nascem culpados. E eles todos carecem da graça de Deus. Então, você já nasce devedor. Um bebê, desde o ventre, desde sempre você já é culpado e carece da graça de Deus. Então, todo mundo necessita de Jesus Cristo. Alguns vão dizer que não, você nasce bom. E aí, quando você nasce bom, o mundo te corrompe. Outros vão dizer, não, você nasce sem culpa. Mas a partir do momento que você tem consciência, você é culpado. Porque então há uma fase que você não tem culpa, que você é neutro. Que fase é essa? Um bebê até os seus 5, 6 anos, talvez, quando ele começa ali a fazer algo conscientemente errado, e aí passa a pecar, responder, desonrar, talvez pegar alguma pequena coisa, roubar, algo assim. Então, até o momento da consciência você é neutro. E isso influencia em muita coisa, em várias doutrinas, em várias denominações. Então, por isso que nós temos que entender bem o pecado original. O pecado original é o estado que o homem está de culpa perante Deus. Nós lemos já esses textos, né? Só leu que está aqui, o 10 ao 12, ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja que é interessante nós vermos também pensarmos algo assim para refletirmos. A Escritura, ela não é um livro para adulto. Ela não é um livro 60 mais. Hoje 60 mais está quase segunda idade, né? Ali 60 ainda Hoje não é um livro para 60, hoje não é um livro para... A Bíblia não é um livro para jovens, a Bíblia é um livro para todas as idades. Desde bebê até o fim da vida. A Bíblia. É desde 1 ano que você vai ler as Escrituras para o seu bebê, para a sua criança, para o seu adolescente, para o seu jovem. E você nota que a Escritura, Deus, nós cremos que a Bíblia ela foi soprada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, e seus autores, eles colocaram palavras inspiradas. E ela não alivia. A Bíblia ela não alivia em palavras. Ela não alivia. Paulo aqui é o maior missionário que a igreja já teve. Ele está evangelizando. E olha como ele é duro em suas palavras. Ele está falando para uma igreja problemática que está tendo briga entre gentios e judeus. Briga grande, de rachar a igreja. E aí ele diz o quê? Olha as palavras.
Olha, não tem nenhum melhor que o outro não, pessoal. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram a uma só, vocês se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ele está... Todos culpados perante Deus. Ele está dizendo isso, ó, todos inúteis. Quando você, aí por que ele está dizendo isso? Porque ele diz, quando você tenta buscar sua própria salvação, isso se torna inútil. Quando você acha que você pode ser salvo por cumprir a lei, isso é inútil, não serve de nada. Não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há nenhum sequer que por si só busque a Deus. Mas como é o que nós buscamos a Deus? Primeiro o Espírito Santo age. Primeiro o Espírito Santo muda nosso coração e então nós buscamos a Deus. Nunca é uma ação primária do homem o buscar a Deus, mas é uma ação primária do Espírito Santo. Quem é que conduz a palavra ao nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro muda você e então você passa a querer Deus. Porque não há quem busque, não há nenhum sequer. Aí ele vai falar, quem tenta se salvar pela lei é inútil, não presta para nada. Ah, eu sou bom, eu fiz bom, eu não busquei a Deus, mas eu nunca roubei, não matei, nunca fiz mal a ninguém. Isso eu estou querendo ser salvo pela lei. Não, quem salva é Jesus Cristo, só Ele. O ladrão na cruz fez talvez a vida toda de besteira, não conta a Bíblia, mas ele estava sendo condenado por fazer algo ruim. E nos 45 do segundo tempo ele foi salvo. Ele foi salvo por alguma obra? Não. Mas Jesus salvou, o Espírito Santo mexeu nele e aí o que é que acontece? Ele testifica a sua fé. Ele fala com Cristo, ele defende, ele demonstra ali sua conversão. O que não é pecado original? Não é apenas o primeiro pecado de Adão, é mais que um ato histórico. Quando a gente fala de pecado original, a gente não tem que entender que é só lá o comer do fruto proibido. Não é só o primeiro pecado, mas nós temos que entender que é a condição que nós estamos. Todos pecaram, não há um justo, não há um sequer. Vamos lá ler Gênesis 3 e depois voltar à carta aos Romanos? Só para vermos o primeiro pecado, em Gênesis 3, 6 e 7. Alguém pode ler? Gênesis 3, 6 e 7. E agora lá, Romanos 5,12. Então, esse é o estado de pecado original. É o estado que nós estamos. A morte passa a todos os homens, porque todos nós estamos nesse estado de pecado. Então, um bebê, ele morre? Morre. Ele está em estado de quê? Pecado. A morte é consequência do pecado. Ah, ele pecou para morrer? Não. Quem pecou para que esse homem tivesse uma dificuldade visual, foi o pai ou foi ele? Não, não é isso. É o estado que o mundo está. Um bebê dentro da barriga ainda, nos seus primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, morre? Morre. Por quê? Por causa do pecado. É o estado que está. O pecado é consequência a morte é consequência do pecado. Então, se há morte, há pecado. Entendeu? Então, é isso. Ah, Cristo morreu e não pecou. Ele tomou sobre si a nossa
os nossos pecados, não foi? E Deus derramou a ira que era destinada a nós sobre Cristo. Ele não pecou, mas recebeu o que era destinado a nós. Então, Cristo é um caso à parte. Ele não pecou, ele foi tentado, não pecou e recebeu o julgamento que estava destinado a nós. Então, mas a morte é consequência do pecado. Então, se há morte, há pecado. Então, o pecado original não reflete só aquele primeiro pecado, mas ele reflete ao estado que todo ser humano está. O que é pecado original? Estado e condição de pecado, presente desde a concepção. Desde o momento da concepção, que o óvulo a concepção ali do esperma com o óvulo, há pecado. Ali, a partir de algumas horas depois da junção, já é um ser diferente. Já é outro DNA diferente do pai e da mãe. Então ali já é uma vida, ali já é alguém, horas depois da fecundação. Então veja, no momento que aquilo ali é formado, Deus já viu aquele ser, Deus já conhecia, Deus já sabe quem é. Então nós temos que entender que ali já há alguém que carece da graça de Deus. Por isso que nós não acreditamos nessa questão do aborto como crentes. Por quê? Porque nós acreditamos que a partir do momento que é concebido ali uma vida, ali já é um ser, já é um filho, já é alguém. E a ele eleito nós um dia encontraremos. Ah, mas tinha um mês, tinha 2 semanas, não importa. É uma vida, é alguém, entendeu? Porque senão, se nós defendermos que não é, então é válido o aborto. Seja com 2 semanas, seja com 9 meses. Não, é uma vida. A partir do momento que é juntado ali, passa a ser uma vida. O pecado original também é a raiz de todos os pecados. É como entrou o pecado no mundo, através do primeiro pecado, e então passa-se o estado de pecado, o homem passa a um estado de não pecador para pecador, e aí dele vem todos os pecados. Agora nós tendemos para o pecado. Vamos ver o Salmo 51, verso 5. Depois Efésios. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então o salmista ele vai ter esse entendimento. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, desde de que ele nasceu, ele é pecador. Eu nasci em pecado. Eu não nasci justo, mas eu nasci pecador. Efésios 2, 1 a 3. Por natureza, filhos da ira. E Romanos aqui 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Não tem um que seja justo. Somente Cristo foi justo. Não há um que não tenha pecado. Somente Cristo não teve pecado. E aí, isso é interessante, tem um teólogo antigo, que ele diz que foi para um mosteiro para fugir do pecado do mundo. E aí, quando ele estava nesse mosteiro lá, só em vida de oração, meditação, leitura da palavra, aí ele escreve falando que ele descobriu no mosteiro que o mundo estava dentro dele. Ele saiu do mundo para buscar a Deus, e onde ele estava buscando a Deus, ele descobriu que o mundo estava dentro dele. Então não é o ambiente que te faz pecaminoso. Ajuda, claro. Você não pode andar em lugar, a Bíblia fala isso, você não pode andar em lugar que vai te fazer pecar. Aí você está sendo
gosta de tentar a Deus, né? Mas o que te faz pecar é seu coração, é sua vontade. Então não é a universidade que vai fazer um jovem ou alguém pecar. É o desejo do coração dele que vai aflorar na faculdade. Ele vai ver as pessoas, Manuel, se Deus quiser, próximo ano estará cursando. Ele vai estar longe da mãe, longe dos olhos do pai, longe dos olhos do pastor, vai encontrar outra igreja lá, mas ele vai encontrar um mundo que seu coração vai dizer agora. Aí o que é que ele tem que fazer? Não. Tem que se santificar, tem que meditar na palavra, tem que buscar pessoas que tenham o mesmo interesse que ele, que façam pequenos grupos na faculdade aí e guardando o seu coração. Isso em qualquer lugar. Qualquer lugar, eu vou arrumar um trabalho na Europa, aí vai para a Europa e diz, aqui ninguém me conhece. Aí começa a se desviar. Quantos jovens eu não conheço que fizeram isso? Foram para os Estados Unidos, se desviaram. Foram ser au pair, que é babá nos Estados Unidos, foram fazer algum curso nos Estados Unidos, aí hoje estão desviados, porque chegaram lá, o desejo do coração ganha forma e ele encontra um lugar que ninguém o conhece, e aí ele cede aos desejos do seu coração. Então veja, o pecado, ele está dentro de nós. E o diabo é tentador, ele tenta, e o mundo oferece as coisas. E aí você cede. Então, é algo que está interno na gente, né? E aí a Escritura diz que nós devemos nos afastar dessas tentações. Se eu sei que eu ir para a direita eu vou pecar, então eu vou andar só para a esquerda. Se eu sei que naquele local eu sou tentado, porque tem amigos que antes eu andava, que não sei o que me levam mal, então eu deixo de andar lá. Então você vai traçando um caminho que glorifique a Deus. O que é que ele diz? Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Se o olho faz pecar, arranca. E ele está falando isso com sinceridade. O que é que ele está querendo demonstrar? Não é que você vai arrancar um olho, mas se preciso fosse, faça. Porque é melhor você ir para o céu cego de um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, se eu gosto de fazer tal esporte e lá me faz pecar, abandona. Se eu gosto de fazer tal coisa, mas lá só tem gente que não agrada, muda. Então, é isso que ele está falando. É porque o pecado é dentro de nós e o mundo nos tenta. A universalidade do pecado. Não há exceção. Nenhum justo por natureza. Ninguém nasce justo. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, não há ninguém que nasça justo. Nem um bebê nasce justo, nem um ser nasce justo. Mas todos carecem da glória de Deus e todos pecaram. Não há exceção. E aqueles que não conhecem a lei, povos distantes, condenados. Por isso que nós enviamos missionários. Se eles fossem salvos por não conhecerem a palavra de Deus, a melhor coisa que a gente fazia era acabar com nossa agência de missões. Porque aí eles seriam salvos. Entendeu? Mas não. Nosso entendimento. Por que nós enviamos missionários? Porque eles precisam conhecer a Jesus Cristo. Porque senão eles estão condenados. Isso envolve muitas coisas, gente. Com o pensamento da universalidade do pecado, com o pensamento de quando alguém é pecador, desde o momento ali da fecundação, quando a pessoa carece da graça, da glória de Deus, todos os momentos, todos pecaram, a universidade. Envolve tanta coisa, por exemplo, um bebê quando morre, isso envolve. Qual o momento de você começar a evangelizar um bebê? Isso tudo é algo que influencia. Por quê? Porque se todos pecaram e todos estão condenados, qual é o momento de eu começar a evangelizar o Joaquim? Desde a barriga. Porque há estudos hoje que a partir de tal mês o bebê já escuta. Então eu posso falar um versículo, eu posso cantar uma música, eu posso apresentar Cristo. E aí quando ele nasce com 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual é a função principal de pais? Apresentar Cristo. Se você não apresentou o Cristo, é interessante, a Aline até postou esses dias, faz parte de uma pregação também, aí algumas pessoas repostaram, acho que fizeram música e coisa. Se seu filho for o médico mais sucedido do mundo, mas não conhecer a Cristo, você falhou. Você falhou.
Se seu filho for o empresário mais bem-sucedido do mundo, mas não conhecer a Cristo, você falhou. Por quê? Porque em 80 anos ele não vai ter mais nada, mas vai ter uma eternidade na perdição. Entendeu? Então, qual é a nossa função principal? Apresentar Cristo. Ah, e os bebês que não conhecem? Nossos símbolos de fé, os bebês de filhos de pais crentes, nós acreditamos que, por a nossa doutrina da aliança, a bênção passa de pai para filho. Ah, mas é certeza que um filho de crente é salvo? Aí nossos símbolos de fé diz, se eleito. Se eleito, ele é salvo, nós não temos que saber. Mas a Escritura demonstra que a aliança de Deus é para os pais e seus filhos. Então eu creio que filhos de crentes, vamos supor assim, tem 99,9% de serem salvos. Por quê? Porque a Escritura diz que é para vocês e seus filhos essas bênçãos. Então, eu creio que meu filho faz parte da aliança, por isso que nós batizamos. Eu creio que ele é de Deus. Eu creio que o Espírito Santo já age nele. Essa é a nossa crença, é para vocês e seus filhos. Aí nossos símbolos de fé dizem que aqueles bebês que morrem fora da idade da consciência, se eleitos, eles são salvos. Então, a mesma coisa para nós, se eleitos, nós somos salvos. Ah, mas como eu sei que eu sou eleito? Você busca a Deus, seu coração arde pelo Senhor. Essa é uma das convicções que nós temos da salvação. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Como? Você busca a Deus, você luta contra o pecado. Não é não pecar, porque tem gente que acha que vai ser salvo por não pecar. Veja, não é por obras, é por seu coração. Você odeia o pecado, você busca a Deus, você quer mudar, você quer santificar, você está em progresso de santificação, então você diz, eu vou ser salvo, certeza, ninguém me tira. Ah, mas você é altos e baixos. Não importa, a vida do crente é altos e baixos. Veja Paulo diz, miserável homem que sou. Paulo diz, dos pecadores ele é o primeiro. Então, olha como ele demonstra. Não que ele vivesse em pecado, mas ele batalhava contra a carne. Essa é a vida do crente, batalhar contra a carne. Então, nossa função principal, e a gente vai entendendo isso pela carta de Paulo e pelas Escrituras, é o evangelismo. Por que Paulo evangelizava tanto? Porque ele entendia isso, que todo mundo está condenado e eles precisam de Cristo. Por isso que Paulo foi o maior missionário, por causa da sua teologia. Por isso que a gente viu que é essencial para entendermos o Evangelho e é também essencial para nós entendermos o amor de Deus por nós. Então, quando você entende isso, você diz, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para o Japão, eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que ir para a Rússia, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para a Bolívia, eu tenho que ir para o Chile, eu tenho que ir para povos Janela 1040, que é o local menos evangelizado do mundo. Eu tenho que ir, por quê? Porque todo mundo está indo. Ah, mas tem alguém lá na Índia que é gente boa demais, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, achou a cura do câncer, doou aí, fez a cura do câncer ser grátis para o mundo todo, e aí ninguém mais está morrendo de câncer, bonzinho demais, vai para o inferno. Aí o que é que você tem que fazer? Você está lá na reunião do Nobel, ele está ganhando o Nobel da Paz, você fala, você achou a cura do câncer, eu achei alguém que cura a sua perdição eterna. Aí você evangeliza e aí ele... Então, nosso sentido principal é esse, por quê? Porque todos pecaram. E aí nós passamos a viver com esse entendimento. E aí nós vamos entendendo o tamanho do amor de Deus. Que ele diz isso é para todo mundo. E ele diz, ide, pregai o Evangelho. Qual é a nossa prioridade no mundo? Pregar o Evangelho. Criança e o pecado original. Então a criança nasce com a natureza pecaminosa. O pecado... eu entendi que eu botei errado. O pecado não é aprendido, é natural. Então, a tendência de uma criança é para o mal. É para o mal. Ah, mas fulaninho, você vê casos de exceção. Mas, por exemplo, parece besteira assim, né? Quando
quando nós falamos. Mas tem uma coisa que a gente nota na criação de filhos. O Rafi tem um jeito peculiar dele e o Joaquim o dele. Aí o Rafi, ele estava brincando sozinho. É difícil isso. Sempre ele está atentando, né? Glória a Deus pela alegria dele. Mas ele estava lá sozinho. O Joaquim saiu lá de dentro. O Joaquim anda a casa todinha. Ele é grande. Lá de dentro foi. E pegou as coisas do Rafi. O Rafi, não. Quer dizer, é uma tentação do menor buscar as coisas do maior. Em paz. Mas isso parece uma besteirinha. Mas já é algo que demonstra um interesse no que é do outro. Por mais besteirinha que seja, faz refletir. Entendeu? O Rafi, uma vez eu me lembro a primeira vez, que eu não sei onde é que eu estava, eu acho que ainda era em São Paulo. Aí eu estava na cozinha, eu acho que aí saí, aí o Rafi se assustou assim. Aí eu, o que foi? Ele, não, nada não. Não, foi aqui. Não, nada não. Aí o Rafi... Aí ele, não, caiu só, não sei o quê. E a gente nunca tinha brigado com ele, assim, nem nada. Aí eu digo, não, filho, nada não, foi sem querer e tal. Acho que ele derrubou a água, alguma coisa assim, no sofá. Nada não, sem querer. Mas a tendência dele, esconder, mentir. Então, parece besteira. E a gente nunca brigou por ele derramar água, nunca brigou por ele quebrar um copo, nunca brigou por ele pegar uma panela. Teve uma vez que ele quebrou um negocinho que eu gostava, eu só falei, mas não brigo, porque para mim é assim, né? A não ser que eu já tenha ensinado que não é para ele pegar aquilo e ele repetidas vezes faz, aí a gente disciplina. Mas no coração dele já está um sentido de esconder, mudar a verdade. Parece besteirinha. E a psicologia vai dizer, não, isso ele aprende por causa disso, porque ele viu alguma coisa, porque não sei o quê. Mas você já vê que já é uma tendência do ser humano. Já é uma tendência você ter medo de falar a verdade. É uma tendência você ser rígido em pedir perdão. Você já viu como é difícil pedir desculpa, pedir perdão, se reconciliar com alguém? Por que é difícil? É tão bom, né? Não é bom se reconciliar? Por que é difícil, então, pedir perdão? Por quê? Porque nosso carne pecaminosa não quer ceder. Porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais maravilhosa reconciliar. E por que é difícil? Né? Então você vê que isso no homem, isso nas crianças, é também um estado pecaminoso. Você falar para dois crianças, peça desculpa a seu irmão, abraça seu irmão, depois deles brigarem. Mesmo o bebezinho, eles têm uma resistência em fazer. Por quê? Por causa deste coração pecaminoso. Não que eles sejam de todo mal e vão fazer as piores maldades no mundo, mas você já vê uma semente do mal, você já vê uma semente do pecado naquela criança. Isso não é eu que estou falando, é a Escritura. Todos nasceram em estado de pecado. Isso também é interessante para nós, por quê? Por causa de como está o pecado no mundo. É interessante, e eu gosto sempre de falar de casos atuais, né? Desse caso da cachorrinha, né, Orelha, que mataram lá em Santa Catarina, né? E algo interessante, até eu acho que eu falei, não sei se foi com o Daniel ou com alguém, sobre como eu observo esses acontecimentos. É revoltante, a Escritura nos manda cuidar dos animais, né? Tem leis para quem faz alguma coisa com os animais lá nas Escrituras e tudo, o que é que tem que acontecer e tudo. Só que é interessante hoje, para mim, duas coisas. A maldade dessas crianças, desses adolescentes, né, em fazer uma atrocidade, mas também a maldade do povo em querer fazer a mesma atrocidade com esses adolescentes. E eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu vi as pessoas falando, tem que fazer a mesma coisa que fez com o cachorro, tem que espancar, tem que matar, tem que fazer macumba, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Eu quero ver eles, vamos espancar, vamos não sei o quê, vamos fazer a mesma coisa, enfiar o pau na garganta, um monte de coisa. Então você pega um animal e pega a coroa da criação e coloca o animal acima. Eu não estou defendendo eles têm que pagar. Mas hoje o mundo está assim, é uma atrocidade de um lado e de outro. É uma atrocidade de um lado e de outro. A gente vê. Eu amo animais, mas eu nunca iria querer fazer com
o dono de um animal, sei lá, uma pessoa que fez algo com a minha gata que era a Dulce, algo que ele fez com a Dulce. Eu ia chamar a polícia, ele ia pagar aí como fosse, mas eu não ia querer fazer a mesma coisa. Porque não se compara. Não se compara um homem com um animal. Isso é incomparável. Mas tem leis de Deus para cuidar dos animais. Tem, a gente cuida dos animais, nós crentes. Ele é um ímpio, esses meninos são ímpios. O que esperar de um ímpio? Nada. Nada. É igual o casamento entre o ímpio e o cristão. Pastor, meu casamento está ruim. Claro. Isso é o que você esperava o quê? O que é que você tem que fazer? Evangelizá-lo. O que é que você tem que fazer? Mudá-lo. O que é que nós vamos esperar de um ímpio? Santificação? Não, não tem. Mas o que é que nós vamos esperar de um ímpio? Bondade? Não. Ele tem que conhecer a Cristo. A tendência é para o mal. Então a gente não espera nada do mundo, a gente espera que o mundo entre em caos mesmo. Com a chegada e a aproximação da vinda de Cristo, vai ficar pior. Isso aí a gente está vendo agora, quanta atrocidade a gente está vendo no mundo. Uns adolescentes fazem uma loucura dessa, dá vontade de fazer, mas assim, a gente tem que controlar a nossa carne e falar, não é assim. Mas isso vai piorar, a gente vai ver coisas piores ainda. Rafi, se Cristo não voltar, vai ver coisas piores. Joaquim vai ver coisas piores se Cristo não voltar. Entendeu? Então a gente tem que preparar e nos preparar e preparar nossos filhos e netos para eles se entregarem a Cristo. E eles viverem fora do mundo. Eles viverem fora dessas coisas, né? Então isso é algo para nós refletirmos. Então a gente não espera nada do mundo porque tende para o mal. O nosso sentido é evangelizar, pregar Cristo e falar das boas novas. Vamos ler esse Salmo 58:3 e Gênesis 6:5. Alguém já pode abrir em Gênesis 6:5? E outro no Salmo 58:3. Alguém pode ler? Eu vou ler o Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desviam-se os ímpios desde a concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então é desde que nasce. Não há um justo, não há um sequer. E Gênesis 6:5, alguém pode ler? Então, a maldade do homem, né, descendentes de Adão, depois vem o dilúvio, vai passando aí as páginas. Leia aqui. Lê o verso 18 do 6. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Aí só aqui, a questão. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Então entra a família de Noé e os animais. O que é interessante também, Deus viu que a maldade estava no mundo e salvou uma família e os animais. O que é que chama a atenção nesse texto? Que a gente gosta de explicar para as crianças, demonstrar ali a aliança de Deus no arco-íris, os animais iam sendo salvos. Deus matou bebê, matou grávida, matou criança, matou velho, matou jovem, matou adolescente e salvou um gato, salvou um cachorro, salvou um elefante, salvou uma girafa. Por quê? Porque a maldade estava no mundo. Não há exceção. Não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus justo. Ele salvou Noé e sua família. Ele deu tempo para o povo se arrepender. Ele chamou o povo para o arrependimento.
Mas na sua justiça, ele não tem o culpado por justo e nem tem o justo por culpado. Então, o nosso Deus, ele nos amou de tal forma que a nossa culpa ele derramou sobre Cristo. Então, a gente passa a entender que ele é um Deus justo, santo, dono de todas as coisas. Ele é um Deus dono do universo. Nem o universo pode contê-lo. A gente, quando fala de Deus, a gente tem que entender de quem nós estamos falando. É o Deus soberano, Senhor dos exércitos. É aquele que derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra. É aquele que fulminou Nadab e Abiú porque eles não cumpriram ou fizeram o que ele não mandou. Levaram fogo cristão ao altar. É aquele que fez chover e aniquilar quase a raça toda humana. E salvou uma família por causa da sua misericórdia. Esse é o Deus que nos ama. Então, todos nós pecamos. O que é que nós merecíamos? Estar sendo afogado no dilúvio. Mas Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. E Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Então, veja como esse Deus é amoroso. A gente não se compara a Deus. Não é como se a gente estivesse falando para um igual. Não se compara. Então nós estamos falando de um Deus grandioso que decidiu nos amar. Então aí a gente passa a entender o que é um pecado para Deus. Ah, mas eu fiz uma coisa desse tamanhozinho, mas não se compara. Não se compara. Deus não peca. Com Ele o pecado não chega nem perto. Mas Ele te ama, mas Ele te salva, mas Ele sofreu a cruz em seu lugar. Então a gente, para entender o tamanho do amor de Deus, nós temos que entender o pecado nas Escrituras. Por isso que a Escritura ela vai tratar pecado de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, é batendo na mesma tecla. Quem vocês são e quem Deus é. Quem vocês são? Quem vocês são? Quem vocês são? Olha o amor de Deus por vocês. Leia o Antigo Testamento. Ele vai tratar um povo pecaminoso. Leia o Novo Testamento. Vai dar luz ao Antigo e mostrar, olha, se arrependam, busquem a Deus. Não importa as coisas terrenas, mas importa as coisas do porvir. As coisas daqui são passageiras. Busquem o reino dos céus. As coisas daqui são passageiras. A prioridade de vocês é evangelizar. Por quê? Porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. 2 elementos do pecado original. A culpa, vamos ler lá Romanos 5,12. A gente leu esse, eu vou abrir aqui, João. João 3,4. A gente já leu esse, eu vou só passar rápido. João 3,4. Eu vou ler. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? O que Jesus está dizendo? No verso 3, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, todo mundo é culpado. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. O que é o nascer de novo? É um coração transformado pelo Espírito Santo. É a transformação do Espírito Santo. Aí Nicodemos vai falar, um mestre, ele vai falar, a gente vai voltar para o ventre? Não. Jesus está falando da transformação interna que o Espírito Santo que faz. Então, você não pode ser justificado, você não pode ser unido a Cristo se o Espírito Santo não agir em você. Não tem algo que você faça para alcançar a salvação. Nicodemos vai dizer, o que é que eu faço para alcançar? Ele vai dizer, nasce de novo. Aí, como é que eu vou nascer de novo? Já sou velho. Essa transformação do Espírito Santo. Então, todos são culpados, não tem como nós chegarmos à justiça se não nascermos de novo através do Espírito Santo. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, o que é que a gente pede? Para que o Espírito Santo haja. Quando a gente vai pregar a palavra, o Espírito Santo que tem que agir. Não importa o quanto de
cursos de homilética, cursos de falar em público, cursos de debate você faça, você não consegue convencer ninguém sem a ação do Espírito Santo naquele coração. Então o Espírito Santo age e conduz a palavra de Deus àquele coração. Não importa se é o Hernandes Dias Lopes que está pregando ou fulaninho que não teve alfabetização que está pregando. O Espírito Santo agindo, ninguém impedirá. Corrupção original na moral do homem. Vamos ver lá Jeremias 17:9. Profeta Jeremias, vou abrir aqui. Eu leio. 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então veja, há uma culpa original e uma corrupção original. A corrupção do nosso coração, na nossa moral, ela vem desde sempre. A gente não é mudado, nossa moral não é corrompida. Ela precisa ser ajustada para o bem. Você precisa ensinar o bem. Nos colégios você faz o quê? Não precisa ensinar os meninos a não serem comportados, né, Jaque? Já ensinou? Vocês estão muito quietinhos, vamos bagunçar. Alguma vez tu diz? Não. Você tem que ensinar eles a se comportar. Em casa, o filho, você já ensinou? Não, o filho você ensina a se comportar. Então, você vê que a corrupção original está e também a culpa original está em todos. Último, nós encerramos. Consequência e esperança em Cristo. Né? Sem Cristo, condenação. Não há esperança sem Cristo. A Escritura ela diz que nós podemos conhecer a Deus através da natureza. Essa é a sua revelação natural. Você olha o sol e pode chegar à conclusão que existe um Deus. Os povos indígenas, os povos em outros lugares, todos os povos nórdicos na Europa, tudo aí, eles adoravam a deuses. Por quê? Porque eles, pela natureza, chegavam à conclusão que tinha um Deus, Thor. Eles viam um raio caindo e diziam, rapaz, isso não é do acaso, existe um ser. Quem é? É o Deus Thor, Deus, ou Zeus, né? Deus do trovão, Deus Thor, dependendo do local. E em Cristo há redenção. Em Cristo. Vamos ler para finalizar Romanos 7. Vamos abrir aí em Romanos 7 e Romanos 8. Eu vou ler os dois para ser rápido. Romanos 7, 24 e 25. A gente já leu no começo. Eu vou ler o 24, o 25 e o 8.1, que é a sequência, que eu coloquei separado aqui. Paulo diz, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, comumente sou escravo da lei. Obrigado. Escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que é que Paulo fazia? Apresentava Cristo. Nós, por nós mesmos, escravos do pecado. Mas quem pode nos libertar? Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo nós somos... o nosso escrito de dívida é rasgado e todo aquele que tem a Cristo, ele passa de um estado de condenado para um estado agora de justificado e lutando contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos simplesmente pecadores. Nós conhecemos a Cristo, então Deus nos vê como santos já, mas lutando contra o pecado. Então quem é você? Você é um santo do Senhor, um santo da igreja, lutando contra o pecado. E quando Cristo retornar, você será santo com Ele. Alguma dúvida ou contribuição?